que é que nós vamos ver hoje, continuando a aula passada? Eu vou sugerir uma sugestão de roteiro para o capítulo de metodologia. Eu não botei para o capítulo de metodologia, o capítulo de pesquisa, de metodologia de pesquisa, como se quiser chamar, usando o método. Esse capítulo, eu estou pensando mais na dissertação, tá? Eu estou sugerindo um capítulo pensando na dissertação ou no futuro tese de vocês. Lembrando o que eu já disse antes, e vou repetir, essa não é a única maneira de que estudos de caso podem ser apresentados. É uma maneira, é a maneira que eu gosto, e muitas vezes os seus orientadores preferem de outras maneiras. É uma sugestão baseada na minha experiência. Quando vocês vão ver, olha a quantidade de itens, isso na metodologia de dissertação, que você pode criar tópicos, subtópicos. Em artigos, geralmente a gente junta parágrafos e procura ser mais objetivo, que você não tem esse espaço todo, né? Então, começaria com questão de pesquisa, classificação da pesquisa, que eu acho sempre interessante para introduzir a pesquisa. Eu vejo que fora do Brasil, a maioria, vocês viram por aqueles exemplos da aula passada, que eles falam da classificação, o método, porque você escolheu esse método e não outro, né? O método ou estratégia de pesquisa, como preferirem chamar, a escolha do tipo de caso, se é único ou múltiplo, a unidade de análise, os critérios de seleção de casos, o caso piloto e as fontes de evidência. Eu cito as três mais usadas, mas o IN fala de artefatos, tem outras, essas são as três assim que eu uso mais. Na aula 3, só para dar uma ideia do que vai vir a seguir, nós vamos continuar esse roteiro, tá? Essa sugestão de roteiro. Esqueci, triangulação. Eu estou mencionando triangulação, mas nem sempre eu crio um item de triangulação na dissertação. É uma coisa opcional, tá? Mas eu achei interessante citar, porque você vai usar várias fontes de evidência. Então, falar de triangulação é sempre interessante, né? Aí você vem para a aula da semana que vem, nós vamos continuar esse roteiro, vamos falar do protocolo de estudo de casos, que em dissertações é importante. Esse item, eu diria que é obrigatório. Critérios de validade e confiabilidade, porque sempre você colocar isso claramente, e eu justifico, e eu explico, nem todas as dissertações têm isso. Eu digo, muitas dissertações ou artigos não mencionam isso. Não são todos, eu estou sendo muito detalhista. Essas definições, que é uma coisa que eu, particular minha, vejo poucas dissertações com isso, eu acho muito interessante. Já no artigo você quase não pode, né? Você não tem esse espaço de falar de definições. As categorias analíticas e elementos de análise, também uma coisa que eu gosto, que eu acho que torna a dissertação clara, também muito particular minha, a maioria das dissertações que eu participo de banca, o que eu leio, elas não têm esse 12, 13. A análise é obrigatória, né? Porque em algum momento você vai ter de analisar os seus casos. A comparação com a teoria, nem sempre você encontra isso nas dissertações, e, de fato, eu criei um item específico, porque isso faz parte da análise do caso, mas você, nessa análise, você vai apresentar e comparar com a teoria. Na aula que vem, vamos ver exemplos. Construção de teoria, que eu acho que é muito importante, ou implicações teórico e práticas, tá? E, por último, críticas e limitações do método. Eu gosto muito que no item final de uma dissertação você tenha
falar das limitações, né? Quais foram as limitações do seu trabalho. Então, podemos começar agora o primeiro item. Repetindo, não é a única maneira de se fazer. Em estudos qualitativos não existe padrão, nenhum professor vai falar esse é o padrão. Estudos qualitativos, eles permitem essa flexibilidade na maneira de apresentar. No entanto, alguns elementos desses 17 elementos que eu cito, que eu acho interessante, didaticamente eu coloco como interessante você mencionar, nem sempre eles são itens da dissertação, e nem todos eles, seus orientadores, vão achar interessante, né? Como, por exemplo, eu falei do item 12 e 13. Muitas dissertações não têm esses elementos. Eu acho que eles contribuem, ajudam. Então, como eu tinha dito, são sugestões, geralmente seguimos o que o orientador sugere, isso é normal. Só que o que eu estou dizendo é que são elementos que podem ajudar em artigos ou que podem ajudar a sua dissertação a se tornar mais claro, o seu artigo ficar mais completo, né? Mas nem todos são utilizados por todo mundo. E não dessa forma. E também não existe um rigor na sequência. Claro que você começa a metodologia, eu acho, com as questões de pesquisa. Então, vamos lá. O primeiro item, que eu tinha até esquecido na aula anterior de sugerir, e coloquei adicional, são as questões de pesquisa. Quando você, até a Eisenhardt coloca a definição inicial de questões de pesquisa, pelo menos em termos amplos, é importante na construção da teoria em estudo de casos. Mas as questões de pesquisa, o que são as questões de pesquisa? Eu só dou alguns exemplos. Como eu falei, a aula de hoje vai ser muito baseada em exemplos. Eu falo um pouco da teoria, que a gente já viu aula passada, alguns elementos teóricos, mas o que nós vamos ver hoje são exemplos, porque eu realmente acredito que, por meio do exemplo, quando você dá exemplo, você facilita a compreensão do que você está falando. Eu lecionei a disciplina de metodologia de pesquisa na graduação por muitos anos. E eu percebi a dificuldade de entender conceitos abstratos, ideias, sem você ver concretamente. A partir do momento que eu adotei a metodologia de fazer os alunos construírem um trabalho científico, um projeto ou uma dissertação, a compreensão aumentou muito. Eu acho que o curso passou a ser, as pessoas passaram a compreender melhor. Então, eu vejo que o exemplo, não só na graduação, como também no mestrado, ensinando e mostrando como você fez, ou como você faria, ou pedir que os alunos façam também, né? Num curso, os alunos também fazem a sua própria, constroem. E, ao fazer a prática, você assimila muito e compreende melhor. Então, eu pergunto o que são questões de pesquisa, eu dou alguns exemplos. Então, quais etapas e atividades envolveram o processo de criação dessas empresas? Eu peguei aleatoriamente algumas dissertações, empresas sustentáveis. Essa dissertação foi defendida agora no ano passado, em dezembro, e ela é sobre empreendedorismo sustentável. É uma dissertação que eu acho que muito boa, e ela, assim, a metodologia dela está bem interessante. É chamada a Joyce Santos. O artigo da dissertação dela já foi publicado na REGEP. Um dos artigos, porque ela aproveitou a dissertação e fez mais de um artigo, mas o mais recente foi o da REGEP. Aqui é uma outra dissertação de uma outra aluna, como os empreendedores adotam a aprendizagem experiencial em suas ações de inovação nessas empresas. Quer dizer, é uma das questões, tá? Tem outras questões anteriores. Só para mostrar que é sob a forma de perguntas,
A segunda aqui é da Patrícia, um trabalho sobre aprendizagem. Como os empreendedores, essas empresas aprendem a inovar com base nas dimensões de aprendizagem individual, grupal e interorganizacional. Então, essas dissertações, eu acho elas muito interessantes, e elas têm bastante rigor, assim, em termos de estudo de caso. Eu uso bastante elas como exemplo hoje, vou usar elas para vocês. Então, o segundo item, a primeira questão de pesquisa, só para lembrei agora, do meu doutorado, teve 2 questões de pesquisa, 2 questões que nortearam meu estudo, né? E tem estudos que tem um apenas, e tem estudos que tem, não existe rigor, né? As questões de pesquisa, dependendo do orientador, de uma maneira geral, você coloca no início da dissertação, na introdução, no final, os seus objetivos. E na metodologia, você pode começar com questões de pesquisa. Eu acho que é interessante. Como você passou todo o seu capítulo de revisão da literatura, e a introdução ficou lá no início, começar a metodologia com as questões de pesquisa, que são os objetivos sob forma de pergunta, eu acho muito interessante. Mas muitos professores já não querem mais objetivos. E nos artigos, especialmente internacionais, a gente não usa muito, não se usa muito objetivos gerais, específicos, como no Brasil. Já entra com as questões de pesquisa, porque não há espaço para 2 coisas, né? Então, você usa a research question, tá? Então, mas eu gosto dessa forma, que eu acho que ela torna bem clara. Logo no início, você apresenta seus argumentos, apresenta seu gap, suas justificativas e apresenta os seus objetivos, né? O seu gap de pesquisa, dizendo que como a sua pesquisa vai contribuir, que as outras, existe um gap na literatura, isso é toda a dissertação tem que deixar isso muito claro, falar da relevância do seu tema e do gap. E esse gap é cobrado em todas as revistas, os artigos. Você sempre diz, onde está o gap? Você deixou claro a lacuna de pesquisa que você quer preencher, qual gap que você quer preencher na sua pesquisa. Então, nós iniciamos a metodologia, o capítulo de metodologia, com as questões de pesquisa. E a seguir, é interessante, como a gente já falou lá na cebola da aula passada, falar da classificação da pesquisa. A pesquisa de estudo de caso, você tem que dizer que ela foi classificada como qualitativa. Você começa sempre do maior até você descer e detalhar mais. Então, eu dou aqui um exemplo. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador tem uma visão holística do fenômeno, facilitando a identificação de múltiplos fatores envolvidos, bem como a exploração de contradições e paradoxos. É só lembrando a vocês que a pesquisa qualitativa ela é mais ampla, ela tem fatores múltiplos envolvidos. E aqui eu vou dar um exemplo do trabalho da Patrícia, dizendo, pode se classificar, da Sacramento, lembra que eu mencionei? Classificar esse estudo como qualitativo, na medida em que foram adotadas técnicas de coleta de dados e análise, visando gerar resultados a partir do significado dos elementos que caracterizam o fenômeno estudado, sem preocupar-se com a frequência que se repete no contexto do estudo. Então, ela explica aí, ele não tem a preocupação com a frequência, né? Se preocupa em analisar os significados, que é típico. Aqui o trabalho da Joyce Santos, ela fala aqui, a busca em analisar determinado fenômeno de maneira aprofundada é uma das premissas da pesquisa qualitativa. Citou Creswell, que é um autor que a maioria de vocês conhece, é muito usado, tem o livro dele em português. E traduzida nesse estudo, aí ela coloca como nesse estudo essa pesquisa é qualitativa, né? Nesse estudo, pelo propósito de compreender o processo de criação de empresas ambientalmente sustentáveis no setor de turismo, que ela trabalha com o setor turístico, é um setor que eu gosto muito e venho trabalhando com ele há muitos anos. Então, são 2 exemplos de como a pesquisa
quando você inicia o capítulo da classificação, o item, né, no capítulo. Na metodologia, após os seus objetivos, você pode falar de uma maneira geral ou colocar, como a Santos colocou, já no seu estudo. Por que seu estudo é qualitativo? A seguir, você pode explicar se seu estudo é exploratório, descritivo ou explicativo, né? Se sua pesquisa é essa outra classificação de pesquisa que vem logo depois de dizer que é qualitativa. Lembram que nós mencionamos na aula passada que os estudos de caso são muito aplicados para pesquisas exploratórias, para estudos descritivos e até para explicativos. Acho que na aula passada, aquela base que foi dada, ela é utilizada hoje por meio... Então, a gente viu que a pesquisa exploratória, só lembrando, explorar temas em que você tinha poucos estudos, é uma forma de você ganhar, buscar novos conhecimentos, analisar sob uma nova luz. A descritiva, retratar características de uma pessoa, evento ou situação, uma descrição. E os explicativos ou explanatórios, que buscam estabelecer relação causal entre variáveis. Dificilmente o estudo de caso consegue isso, apesar que tanto a Eisenhower quanto o IN sugere que é possível buscar, mas não variáveis, tá? Isso é só lembrando que são as pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. Esse aí eu usei esses autores, o Newman. Esse Newman traz um quadro muito interessante, esse livro é ótimo, está lá. Eu acho que na aula passada ele estava lá. E o Saunders, que vocês lembram, o da cebola, ele também fala disso muito bem. Agora vamos ver exemplo, né? Falamos o que era, vocês lembram da aula passada, mas vamos ver exemplo. Aqui, o presente estudo caracteriza por ser exploratório e descritivo. Foi da Sacramento. Aquele estudo sobre inovações, é exploratório em função do reduzido número de estudos teórico e empírico, que estuda o processo de aprendizagem empreendedora e sua influência na adoção de inovações. Então, ela está justificando por que esse estudo é exploratório inicialmente, porque existem poucos estudos que analisam esse fenômeno. E é descritivo, pois visa descrever as inovações adotadas por empresas turísticas e como os empreendedores aprendem a inovar. Então, você veja que a classificação não é só colocar a teoria, é colocar como, na sua pesquisa, esse conceito de exploratório e descritivo, como a sua pesquisa é exploratória e é descritiva. Então, quando a gente vê o exemplo, eu acho que fica bem mais claro. Aqui outro exemplo da Joyce, aquela dissertação que eu falei, recente, de 2020. Ela dado que, até o momento, o processo de criação que origina empreendimentos sustentáveis recebeu atenção limitada na literatura de empreendedorismo sustentável, torna-se viável a realização de um estudo exploratório, potencialmente execuível, quando existe pouco ou nenhum conhecimento relevante acerca da temática a ser investigada. Observem que, neste parágrafo simples, ela consegue justificar por que o estudo dela, de processo de criação, é exploratório. A facilidade de redação da Joyce é sempre vocês vão ver parágrafos muito bem construídos. Ela usa aí nenhum parágrafo simples, né? E explica por que esse estudo é exploratório, colocando dentro do contexto do estudo dela. Muito bom esse exemplo, eu escolhi ele porque eu acho ele muito bom. E a seguir outro exemplo, né? Da Joyce também, da Santos. Por fim, pesquisas descritivas. Você pode mencionar o que é uma pesquisa descritiva muito claro, colocar a referência de Santos. Por fim, pesquisa descritiva ocorre quando o objetivo é dissertar acerca das características que envolvem o fenômeno analisado. Olha que ela usa o autor que eu gosto, né? O Saunders, ela usa o autor que eu sugiro. Premissa atendida.
mediante o detalhamento das etapas e atividades identificadas no processo de criação das empresas turísticas ambientalmente sustentáveis analisada nesse estudo. Então, ela já entra, diz o que é, e no mesmo parágrafo, ela diz como o estudo dela é descritivo. Aí eu coloquei em negrito, porque ela detalha que como o estudo dela é descritivo. Então, não é só dizer que é descritivo, porque é descritivo de uma maneira geral, teoricamente. É como, este estudo específico, é descritivo. Isso é que eu acho muito importante, uma dissertação, uma tese, você justificar suas escolhas para o seu trabalho, não deixar a teoria solta por teoria. Vejo muita teoria solta, só jogando no vento a teoria. Aqui, a seguir, vocês lembram da aula passada que nós falamos, se a abordagem era indutiva, dedutiva? Você lembra da outra camada? Por isso que falamos na aula passada. Se a pesquisa é indutiva, dedutiva ou mista. Isso não é obrigatório. Classificar tantos níveis, né? Tantos enfoques de pesquisa. Mas eu estou dando um exemplo completo de uma dissertação que fala de tudo de forma completa. Exemplo. Aí foi da Patrícia Sacramento. Isso já é um artigo dela. Pode-se classificar esse trabalho como de abordagem mista. Se lembra que eu falei? Nem indutiva, nem dedutiva, estava no contínuo, pois mesclou o raciocínio indutivo e dedutivo de uma mesma pesquisa. Esse de abordagem, falei isso a aula passada, e o pessoal de Pernambuco disse, é o professor André, o professor Sérgio, Benício de Mello, estão aí, nossos professores queridos, que têm esse argumento, que elas usam, porque esse artigo elas leem, meus orientandos leem e utilizam nas suas dissertações. Aí, outro exemplo. Esse foi do Santos, né? Aquele trabalho de empreendedorismo sustentável. A lógica intermediária desse contínuo é que pode ser nomeada mista. Nela, embora o pesquisador faça uso da teoria existente na forma de construto, tira da teoria os construtos, tal fator não impede identificar aspectos emergentes ao longo do trabalho de campo e integrá-los ao estudo. Aí usa aquele autor que está na aula passada, a Ali Birley, de 99, que menciona esse contínuo, essa possibilidade de partir de construtos teóricos, no caso, ela partiu de um modelo, que essa foi a lógica adotada nessa pesquisa, uma vez que, embora o modelo conceitual apresentado teve por propósito orientar as investigações, outros construtos relevantes poderiam ser identificados e incorporados ao estudo. A Joyce partiu de um modelo de empreendedorismo sustentável, com vários construtos, e, no final, ela contribui com a teoria, trazendo novos insights para aquele modelo, enriquecendo o modelo. Eu acho, para dissertações de mestrado, sair de construtos, sair de teorias já existentes é bem interessante, eu acho que, mas não é uma forma obrigatória de fazer. Vocês vão ver que uma tese que eu orientei recentemente sobre empreendedorismo universitário, ela não partiu de modelos pré-definidos, foi construindo o modelo a partir do trabalho, tá? Então, esse é um exemplo, foi tirado da dissertação da Joyce Santos. Acho muito bom. A classificação, além de você dizer que é qualitativa, que é exploratória, descritiva, que é mista, indutiva ou dedutiva, você também tem a perspectiva do tempo, se é temporal, transversal, longitudinal. Aí vamos ver exemplos. Lembra que a aula passada nós falamos, por isso que na aula passada nós tivemos aquela cebola, que foi a base. E hoje vamos aos exemplos já, deixando, eu acho que deixa vocês com aqueles conceitos bem mais, foi também de Santos. É importante, relevante mencionar o tratamento temporal.
caracterizado nessa pesquisa como transversal. Ela usou aqueles dois autores, né, o Saunders, que eu gosto muito, e o Newman. Haja vista que o processo de criação de empresas investigadas foi analisado em um único ponto do tempo, ou seja, é um trabalho, uma pesquisa transversal, apesar de a perspectiva dos entrevistados pode ser considerada longitudinal, ao descrever as etapas e as atividades do processo de criação do empreendimento que ocorreu em momentos distintos. Então, ou seja, a pesquisa é transversal, ela foi coletada em determinado momento, ela não foi feita durante um período longo, mas a perspectiva dos entrevistados pode ter, como é a perspectiva do processo de criação, vários estágios e atividades ocorreram, então, tem essa perspectiva longitudinal. Eu conto uma história prática desse fato que eu coloquei num artigo internacional, essa perspectiva. Nenhum avaliador concordou com isso. Eu não entendi por quê, tentei explicar, desisti. No Brasil, ninguém nunca criou problema com isso, mas fora do Brasil, eu tentei já usar essa perspectiva longitudinal, eles não concordam. Mas eu acho que existe uma perspectiva quando você fala do passado, mas a pesquisa é transversal, né? Pode ser um outro nome, uma transversal retrospectiva. Mas eu acho as pesquisas longitudinais pressupõem, sim, várias, por isso que ela não é longitudinal, ela tem uma perspectiva do processo, tá? É uma pesquisa transversal, não há dúvida, mas pode ter uma perspectiva. Quando você pede para a pessoa dizer como foi criado o negócio, o segundo estágio de criação do negócio. A seguir, aqui também tem um outro exemplo, eu não parti ainda não, é aqui. É um corte transversal com aproximação longitudinal, quando é investigado sobre o histórico de agência de UNIT. Essa aí foi uma tese de doutorado, essa de empreendedorismo universitário, desde a sua fundação até eventos precedentes e documentos anteriormente utilizados. Tem uma aproximação, uma perspectiva, uma coisa assim mais vaga, mas ela é essencialmente transversal. A seguir, lembre que na minha estrutura, você classifica, inclusive para artigos, é importante um pequeno parágrafo falando que a pesquisa é qualitativa, esse detalhe, mesmo para um artigo, eu acho que é interessante, e a seguir você vai falar do método, a escolha do método, porque escolheu o método, né? Aí eu trago exemplos, que nós já discutimos o que era o método de caso, a sua definição, características, não caberia repetir hoje. Nós vamos trazer exemplos. Para esta pesquisa, adotou-se o método do estudo de caso, o qual, segundo Eisenhardt, é uma estratégia de pesquisa que se concentra na compreensão das dinâmicas presentes de um único cenário. Outro exemplo, a estratégia de estudo de caso também usou, da qual os esforços empreendidos concentram-se em compreender a dinâmica que envolve determinada situação. Essa foi de Santos. Aí a Joyce, né, ela coloca um pouquinho além para explicar por que escolheu a estratégia. Dentre os sinalizadores que fazem essa estratégia emergir como mais adequado, por que eu escolhi essa estratégia e não outra, é possível mencionar questões que se iniciam como e por quê. Ela citou Creswell, mas poderia ser o Wynne também, e que investigam fenômenos de um contexto atual, o que, por sua instância, torna possível o contato direto com os participantes do evento, aí foi do Wynne. Nesse sentido, a questão proposta nessa pesquisa, aliada à atualidade do evento a ser analisado, justifica a escolha da referida estratégia. Por que você escolheu essa estratégia e não outra? Para o seu estudo. Não é dizer o que é o método de caso, todo mundo já sabe, né? É dizer por que, para o seu estudo, essa estratégia é a mais indicada. Ou esse método. Veja que eu boto método e estratégia.
Fora do Brasil é mais usado Research Strategy. No Brasil a gente usa método ainda mais, mas é só nomenclatura da Joyce, da moça do doutorado. O estudo de caso foi a estratégia considerada mais adequada, uma vez que permite lidar com ampla variedade de evidências, de modo que os dados converjam para demonstrar sua validade. Essa opção, pela natureza da questão norteadora e pela impossibilidade de controle dos eventos, fenômenos pela pesquisadora. Além disso, levou-se em consideração a adequação dessa estratégia para o entendimento de fenômenos sociais complexos, visto que o estudo de caso permite a preservação das características holísticas e significativas dos eventos na vida real, como é o caso dos processos organizacionais e administrativos. Então, é uma outra justificativa feita pela Vivian Caniac, foi uma tese. Agora, nós temos os tipos. Por quê? Você escolheu que era caso, explicou que era caso, que era estudo de caso, que era a estratégia mais indicada, e quando você tem um caso único. Nesse estudo de caso único, você tem de justificar por que é único, né? E se for múltiplo, por que é múltiplo? Vem a seguir. Primeiro diz que é estudo de caso, e depois diz qual o tipo do estudo de caso. Logo, uma coisa vem antes da outra, né? Se for caso único, para a realização dessa pesquisa, aqui já é o artigo da REGEP. Não, esse artigo foi de uma revista que foi publicada recentemente, é outra revista, optou estratégia de caso único, considerado o hostel, ela usou só um hotel, ela pegou o caso do hotel para escrever esse artigo. Esse hotel que ela escolheu como caso único foi o primeiro adepto à filosofia de slow design, por conferir características diferenciadas a esse hotel com respeito ao compromisso com a atmosfera ambiental, quando comparado com outros empreendimentos. Esse tipo de hotel que ela escolheu, ele tinha um caso único. Ele era tem características que é típica deste hotel, desse hostel. Ele é um hostel que tem uma filosofia específica, mais voltada para questões sustentáveis. Esse artigo é da revista TPA, Teoria Prática em Administração. É uma revista, acho que A4, é uma revista muito boa, editada pela Universidade Federal Ele está citado, esse artigo, lá no final. Essa foi a justificativa de caso único. Caso múltiplo, que é o mais comum, aqui nós vamos ter o trabalho da Carla. Para atender os objetivos propostos, foi adotada a abordagem de estudo de casos múltiplos, que, segundo I, representa um estudo global, por ser mais robusto, uma vez que 2 ou mais casos sustentam a mesma teoria, os resultados empíricos se tornam mais fortes e mais convincentes. Isso é o que I diz e ela utiliza para a escolha do caso múltiplo. Outro exemplo da Patrícia Sacramento, o mais indicado, porque permitiu a melhor compreensão do fenômeno, pois analisar mais de um caso é obter mais profundidade e riqueza, pois, segundo o IN, possibilita a geração de resultados mais convincentes e mais robustos, parecido com o argumento, de forma diferente. Aqui nós vamos ver, foi da Santos. É permitido, olha a forma como ela redige, aos pesquisadores que fazem uso de estudo de caso, a concentração em mais de uma unidade, através de uma realização de casos múltiplos. Compreende que a ampliação do enfoque por mais de um caso é relevante para permitir que as comparações sejam feitas, garantindo maior consistência. Ela usou outro argumento, né, do IN, que por que caso múltiplo e não caso único? Nesta pesquisa, como forma de auxiliar no processo de obter resultados mais consistentes acerca do processo de criação de empreendimentos sustentáveis com foco ambiental, a realização do estudo de casos múltiplos demonstrou-se adequada. Ela justificou por que caso múltiplo para o caso dela, para o caso da dissertação.
Outra explicação, essa já foi da Vivian, né? Caso múltiplo, a adoção da estratégia, vou só ler a parte final, permitir uma compreensão mais ampla do fenômeno pesquisado por universidades paranaense, nas quais as atividades empreendedoras e as capacidades dinâmicas foram analisadas e também comparadas com a teoria. Tais análises resultaram em um modelo teórico conceitual como contribuição na geração de teoria, qual é apresentado no capítulo de implicações teóricas. Então, aqui explica por que ela escolheu mais de um caso em universidades paranaenses, ou seja, tentou trazer depois de uma breve citação da teoria, como para a tese, para o estudo dela, tornou-se adequado a compreensão de mais de uma universidades paranaense, né? Que a análise foi atividades empreendedoras na perspectiva da teoria das capacidades dinâmicas. O trabalho dela está agora na fase de escrever artigos, ainda não tem nada publicado nessa fase. A seguir, nós vamos ver que eu acho um item que não precisa criar um item específico, mas é muito importante você citar na sua dissertação, no seu artigo, qual é a sua unidade de análise, o que é que você está analisando, o que é o seu caso, qual é o caso? É um hotel? Então, o caso, segundo o IN, pode ser um país, um setor econômico, um indivíduo, pode ser um caso, tem muita controvérsia sobre se o indivíduo é um caso, um grupo, uma organização, uma rede, o processo decisório, como o caso da Joyce, ela tomou o processo de criação, um processo, na realidade, não é decisório de criação, uma mudança organizacional, é um caso, pode ser um caso, um programa, por exemplo, Bolsa Família, é um caso, um evento. Então, para um caso, é tudo isso, pode ser tudo isso pode ser citado como um caso. Você pode ter vários casos ou apenas um caso, né? Só é um caso, a gente já viu quando tem algo específico, algo único, algo, como é que eles chamam? Exemplar, que só naquele caso ocorre. Para aí, a unidade de análise pode ser tudo isso, ou seja, ele é bem amplo e ele é didático, no sentido de apresentar opções do que é uma unidade de análise. Marian, ela explica que um caso, uma descrição holística intensiva, pode ser um programa, uma instituição, uma pessoa também, baseado muito na ideia de IN, um grupo, pode ser um caso, você pode estudar um grupo, um processo, uma unidade social. Então, isso é na unidade de análise para essa autora, Marian. Essa citação eu tirei da Godoy, não peguei direto do livro dela, não, só dizendo que foi citado por Godoy, aquele capítulo que eu sugeri que vocês lessem. Mas o livro dela também está citado. Outra unidade de análise, o Stake menciona, não é uma escolha metodológica, mas a escolha de um determinado objeto a ser estudado. Pode ser uma pessoa, um programa, uma instituição, uma empresa, que é o mais comum, uma empresa, né? É o caso que a gente usa mais comum, um grupo de pessoas que compartilham o mesmo ambiente e a mesma experiência. Isso foi também da Godoy, está lá na Godoy. Exemplos, vamos aos exemplos. Por fim, convém destacar que o nível de análise adotado é organizacional, o nível, ela falou de outro aspecto que a gente não falou, a gente falou de unidade, tá? O nível organizacional, ela analisou aprendizagem para inovação, eu acho que foi a Sacramento, a Patrícia, por empresas turísticas. E a unidade de análise são os empreendedores, na perspectiva do processo de aprendizagem, que ela fala do nível de análise e da... Eu acho que ficou interessante, mas a unidade de análise são os empreendedores.
Outro exemplo, a unidade de análise foi organizacional, pelas universidades e pelas empresas e organizações que têm parceria. Como unidade de observação, foram abordados agentes internos e externos. Observe uma nuance nessa tese, a tese da Vivian Kaniak, essa que eu falei que foi sobre empreendedorismo universitário. Ela cita que as universidades, o caso dela é sobre universidades, ela faz, o caso dela é universidade, mas existe unidade de observação, que tem os agentes internos da universidade e os agentes externos, que são pessoas que participam de empresas parceiras, né? Os agentes internos são os coordenadores dos núcleos de tecnologia, os professores de transferência de tecnologia, empresas incubadas e especialistas. Os externos, gestores de universidades parceiras. Observe que aqui a unidade foi organizacional, mas a observação dentro dessas unidades foram agentes diversos. É um caso que tem vários tipos de pessoas dentro de cada instituição. E também a segunda, a unidade de análise, foi o processual, o processo empreendedor. Lembram que você pode ter um indivíduo, o processo, ela teve duas unidades de análise. O indivíduo, que uma das questões de pesquisa se refere o que motivou ele à criação do negócio sustentável. E dentro do modelo dela tinha questões relacionadas à motivação. E segundo é o processo. Aqui nós vamos ter, aqui foi uma outra dissertação sobre oportunidades empreendedoras, sobre a criação de oportunidade. Aí ele começa, o Albuquerque, o Adson, é um menino que fez sobre oportunidades empreendedoras sustentáveis. A unidade de análise foi o processo empreendedor composto pelas fontes, identificação e exploração de oportunidade sustentável, com ênfase ambiental, que ocorria em empresas de médio e pequeno porte em Sergipe. Tá? É um outro exemplo. E aqui, o indivíduo, os empreendedores, que são os responsáveis pela adoção de ações inovadoras a partir dos modos de aprendizagem. A seleção de casos. Então, nós já definimos quem é a unidade, né? Já definimos quem é a unidade, e agora a seleção. A seleção é um item importante, tanto em dissertações como artigo. Por que você selecionou? Quais os critérios de seleção? Eu acho que esses itens são fundamentais, não é porque é uma preferência minha, são itens essenciais. Eu diria, se fosse marcar alguns essenciais, a unidade é importante, a escolha do método, a unidade, e agora, porque selecionou esses casos. Os casos devem ser selecionados não por serem representativos de uma população, mas por serem particularmente adequados para analisar um tema específico, permitindo articulações entre construtos que levem a insights teóricos. Também do artigo da Eisenhardt. O IN afirma que qualquer replicação da lógica de amostragem aos estudos de caso estaria mal direcionada. Esse argumento eu já falei na aula passada, quando a gente fala sobre seleção de casos, tá? Então, eu lembrei esses argumentos que eu acho importantes. Na aula passada nós mencionamos. E agora, e só lembrando também um aspecto que eu destaquei aqui, a Eisenhardt fala da amostragem teórica, usa a palavra amostragem, mas ela fala de amostragem teórica, ela chama de theoretical sampling. Usa sampling, mas em outro sentido, no sentido que eles são escolhidos por razões teóricas, não por razões estatísticas. Essa palavra sampling, amostragem, não é a mesma palavra, é essa theoretical sampling. Então, os casos podem ser escolhidos para replicar casos anteriores, estender a teoria emergente ou preencher categorias teóricas e fornecer exemplos de tipos contrários. Tudo isso foi da Eisenhardt. Só para lembrar que o sampling aí, que é a amostra, não é o conceito amostral estatístico. A Godoy menciona
que na amostragem teórica os casos são selecionados a partir da sua relevância para as questões de pesquisa. Os casos são escolhidos porque eles são relevantes para responder suas questões de pesquisa. Ele tem elementos que vão ajudar e outros não terão. E para dar suporte à explanação que vem sendo desenvolvida pelo pesquisador. Buscam-se casos que sejam significativos teoricamente, porque têm características e atendem critérios que auxiliam o pesquisador a desenvolver e testar suas proposições teóricas. Então, ser selecionado. Ela selecionou, vocês vão ver agora os critérios da seleção que foram utilizados em exemplos práticos. Que nós vimos a percepção de In, de Eisenhardt e de Godoy. E vem agora. A lógica que rege o desenho de pesquisa para casos múltiplos não é a amostragem, mas a lógica da replicação. Lembra que In comenta que a replicação torna o estudo mais robusto, né? Você espera encontrar resultados semelhantes ou resultados diferentes em razão dos fatores previamente antecipados pelo pesquisador. O In fala da palavra replicação, por isso que ele menciona casos múltiplos. Como o estudo fica mais forte, ele fala lá, mais estruturados, mais consistentes, e usa o conceito da replicação, e não é amostragem. Eisenhardt destaca duas questões importantes a serem consideradas nos estudos de casos múltiplos. Quando parar de adicionar caso e quando parar de interagir os dados com a teoria. Então, isso é bem específico da Eisenhardt. Quando é que você para o ideal para ela é parar quando se percebe uma saturação. Ou seja, os pesquisadores percebem que o fenômeno já estudado já se repete e que não há aprendizado incremental. Esse argumento da Eisenhardt é muito usado, eu acho ele muito bom, e eu acho que ele ajuda muito. Por que parar com poucos casos, ou porque você não tem nada a acrescentar com novos casos, né? Que ela fala da saturação teórica. É dela, da Eisenhardt. Também é um ponto-chave de referência em relação ao momento de parar de interagir os dados com a teoria, o processo de interação, quando a contribuição teórica for mínima. O número ideal de casos, para Eisenhardt, ficaria entre 4 e 10. Nós vimos que vários artigos internacionais ou nacionais, vários estudos, usam muito mais de 10, usam 15, 25. Ela estabelece um critério, né? É muito bom, porque diz, abaixo disso, ela acha difícil gerar uma teoria mais complexa, e um número maior do que 10, ela acha que cria um volume muito grande e uma complexidade muito grande para análise. Então, é uma sugestão da Eisenhardt, que é uma boa sugestão para definir o número de casos. Agora, vamos à escolha do caso único. Agora, o critério de seleção para o caso único. Nós já falamos, depois nós vamos ver critérios para o caso múltiplo. Que critérios na prática, exemplos, né? Vimos um pouco de teoria, lembrando a questão da replicação do In, da saturação teórica da Eisenhardt. Como critério de seleção de caso, observou-se ações da empresa que pudesse posicioná-lo como uma organização ambientalmente sustentável, ou seja, voltada para a atividade de preservação do ambiente e busca de minimização dos impactos ambientais negativos, gestão de resíduos, uso consciente disso. Isso foi o artigo que nós fizemos usando o caso daquele hotel. Né? Além dessas características, além de ela ter, para ser escolhida essa empresa, ela era uma organização ambientalmente sustentável. A gente queria esse tipo de organização. Que este hotel foi inaugurado há menos de 4 meses, permite que as memórias relativas ao evento estivessem acessíveis à questão da acessibilidade também. Para exemplo de casos múltiplos. É o comum, você vê isso muito em estudos, com relação ao critério de escolha, foram escolhidos hotéis, pousada e agência de viagem de pequeno porte,
pequeno e médio, através do critério da tipicidade, visto que foram escolhidas empresas de forma intencional em função do seu porte. Se você está trabalhando com empresas, você escolhe inicialmente empresas de porte pequeno. Para o caso do turismo, que a Patrícia utilizou e os outros alunos escolheram, é muito interessante, porque a maioria dos pequenos negócios lá em Sergipe, por exemplo, eram de pequeno porte. Aqui também, no Paraná, a mesma coisa, tanto que a Joyce escolheu a empresa. Para a classificação do porte, adotou-se uma classificação do Sebrae. Você pode usar qualquer classificação, essa é a clássica do Sebrae, né? Que empresa de serviço de 10, empresa de médio porte, aquela de 50 a 99 funcionários. Então, o primeiro critério no estudo da Sacramento foi o porte. A partir... Aqui é um outro estudo. Olha aqui. Esse aqui. Argumentos ou empreendimentos enquadrados. O porte, da micronegócio para o país, né? Foram microempresas. O setor, você pode também trabalhar com o setor. Por que foi o setor de turismo? Porque é um setor que é um setor relevante, que gera muito emprego, né? Quanto ao porte e ao setor. 2 elementos. E a tabela, isso aqui foi do artigo de Santos e Teixeira, um artigo recente também. Então, eu trago o critério, são empresas ambientalmente sustentáveis, você lembra que a gente comentou? Microempresa, empresa que atua nesse setor. Então, você pode trazer um quadro com os critérios que você usou para a escolha dos casos. Primeiro critério, ser sustentável. Segundo, ser de tamanho de micro, pode ser pequena, média, e que atua nesse setor. Eu gosto, você pode também ter estudos que trabalham com vários setores. Quando eu me tornei interessada por esse setor de turismo, porque eu trabalhava com empresas de pequeno porte, pequeno e médio porte em Sergipe, inicialmente. E o setor de turismo, porque era o setor que tinha muitos negócios começando no estado. Era o setor que tinha o maior dinamismo de geração de emprego e muitos novos negócios. Então, abriu muita possibilidade para a pesquisa de estudos e minhas pesquisas, a dos alunos, etc. Já o setor de turismo, porque no estado era um setor que estava despertando e trazia muitos negócios. E eu comecei a me especializar nesse setor, porque eu percebi que fora do Brasil, eu passei um tempo no Canadá, na HEC, as pessoas trabalhavam com setor, elas tinham muito conhecimento de determinado setor de serviço, setor de turismo, setor X, setor de tecnologia, então o setor da maior profundidade de análise, o conhecimento do setor. Quando o pesquisador domina as características daquele setor, a pesquisa tem mais consistência e qualidade. Então, eu me tornei, vim estudando esses anos, e fiz cursos sobre o setor de turismo, e me interessei por esse setor pelo dinamismo, pela geração de emprego, e porque no estado de Sergipe era um setor muito relevante. E aqui no Paraná é a mesma coisa, o maior número de empresas que se cria, se você quer estudar o processo de criação de negócios, que sempre foi um tema dos meus estudos, o setor do turismo é um setor que tem muitos negócios novos, né? Um setor de serviço, um setor inovador. Aqui, empresas de serviços criadas no território sergipano e que comercializam com foco ambiental, que adotam para o meio ambiente. Empresas cujos, isso foi do estudo de oportunidades empreendedoras feito em Sergipe. Empresas, essa foi de serviço, não foi de turismo, exploraram a oportunidade, estejam atuando na empresa. Empreendedores que identificaram a oportunidade ainda estejam na empresa, né? Ou seja, o fundador, foi um critério, o fundador continuasse na empresa, porque ele queria falar da descoberta de oportunidade. Então, eu tinha de ter como critério a pessoa que descobriu a oportunidade. Se fosse uma empresa que já foi herdada, ele não tinha conhecimento. Então, uma empresa que tinha produtos ambientalmente sustentáveis e que exploraram alguma oportunidade. Então, eu crio critérios
relacionados aos objetivos que eu pretendo, que nesse caso era identificação de oportunidade de empresa em negócios sustentáveis, oportunidades sustentáveis. O foco foi a oportunidade apenas. Outro exemplo, aqui foi um estudo feito foi o Gustavo, que ele está agora fazendo doutorado lá na UFG. Foi o mestrado dele, empresa de pequeno porte, com mínimo 2 anos de atuação, e que tivesse nas cadeias produtivas do programa ALI, no ciclo 2014, e foram casos de sucesso no programa ALI. Nós definimos também o que era caso de sucesso, segundo os critérios. A empresa participou ativamente do ALI por mais de 1 ano e meio, executou 6 ações de inovação, obteve melhoria no radar de inovação. Então, eu defini o que foram definidos critérios para escolhas dos casos. Na dissertação, ele estudou as inovações que foram implementadas no programa ALI, em Sergipe. Tá? Então, esses critérios estão bem objetivos, bem claros. O artigo do Gustavo deve sair em breve. Outro exemplo, esse exemplo aqui foi da Carla. 3 critérios. Que as empresas foram microempresas, essa foi de setor de serviço, ela não estudou turismo, ela pegou serviços, pela representatividade econômica, e que os empreendedores tivessem implementado ou estivessem implementando ações de inovação. Então, os critérios para os casos foram critérios relacionados ao objetivo do estudo, não é? Que você consegue deixar claro o que você vai selecionar, que empresas serão selecionadas. Esse foi o estudo de Carlos sobre aprendizagem empreendedora, e que ela estudou os modos de aprendizagem empreendedora, né? Experiencial e outros modos. Outro exemplo aqui foi o da tese da Viviane. Consideração a orientação de Eisenhardt, qual sejam definidos teoricamente e não aleatoriamente, com motivo de permitir a replicação teórica. Então, é assim, a identificação de modelos de universidades. Aí ela vai trazer um quadro. Porque que universidades? Públicas e privadas, localização no Paraná. Levou em consideração outros critérios, eu coloquei em slides distintos. Tem agência de inovação nessas empresas, porque ela estuda esse processo de empreendedorismo em empresas que tivessem NIT, né? Que mais de 2 anos, ou seja, se a universidade não tivesse o NIT, ela não seria um caso. E esse intervalo de tempo, porque 2 anos é o período que esses autores, Sartori e Krubelati, de que os NITs levam tempo para afetivação nos seus processos na universidade. Então, ela estudou universidades, primeiro critério, que tivesse NITs, Núcleo de Inovação Tecnológica. O segundo critério, que as universidades tivessem no Paraná, porque o Estado foi analisado o fenômeno. E aqui eu trago a tabela que ela traz os critérios, as universidades, que eu acho muito bom, sempre que possível trazer tabelas, quadros, tabelas não, quadros, isso é um quadro, porque não tem número. Ela traz quadros, aqui o quadro, aqui as universidades que participaram do estudo, né? Foram 7 universidades aqui do Paraná, pública, privada, estadual, federal, de portes distintos, mas todas elas tinham NIT, criados há mais de 2 anos. E elas eram do Paraná. Então, traz um quadro dizendo que selecionou por conta desses critérios e mostrar quais foram as universidades escolhidas. Aqui foi daquele artigo que eu falei para vocês, que eu publiquei numa revista com outros autores. Eu falo dos critérios, né? É difícil determinar o número exato, e o ideal é adicionar parar de adicionar quando a saturação é percebida. Quando os pesquisadores percebem
que o aprendizagem incremental é mínima. Esse argumento eu já falei para vocês antes, né? E aí, fatores que influenciam a escolha de novos casos. Usei esse argumento. E aí, eu trago, quais são os casos? Eu trago aquele argumento inicial da Eisenhardt, justificando que foram 4 casos no setor turismo, e eles permitiram, né, que eles poderiam alcançar saturação e também eles permitiram que os empreendedores tinham permitido o acesso, né? Foram 4 empresas de hotelaria, né? A Guest House, Hotel ABC. Então, essa foi a escolha no artigo. Esse artigo foi publicado numa revista com JCR, uma revista de impacto, de ótimo impacto. Eu não sei se é 4, é um ótimo impacto. Ela é revista A1 de impacto. Aqui eu falo... Não, aqui eu estou pegando daquele autor que eu mencionei na primeira aula, aquele estudo sobre empreendedorismo internacional, Perks e Hughes. Ele começa com aquele argumento do IN. Se lembra daquele argumento do IN? Esse artigo é excelente. Ele diz que ele não procura a lógica amostral, porque seria misplaced, ou seja, seria equivocada, né? E o grupo de firmas não é a população total, porque ele não está buscando a frequência. Esse é um grande que os avaliadores sempre perguntam, onde está a amostra? Aí você tem de explicar, não se buscou frequência amostral. Ele usou 16 estudos de caso, ele não trabalhou com Eisenhardt, observe que ele não cita Eisenhardt, ele baseou em 16 estudos de casos, e o número de casos é judgmental, e poderia ser inapropriada, que poderia ser inapropriada à luz de cálculo de amostra, tá? Ele fala que é apenas por julgamento, porque que esses casos foram escolhidos. Ele trabalhou com empresas que internacionalizaram. Empreendedorismo, que a gente chama de empreendedorismo internacional, International Entrepreneurship. Esse artigo é excelente, a metodologia dele é ótima, e você vê que ele não usa Eisenhardt. Ele trabalha com 16 casos. Pronto. Eu acho que quando a gente fala em critério de seleção, tem bastante riqueza, bastante exemplo, né? Viram exemplos, viram os critérios, os autores que dão um embasamento, os autores que eu acho que são mais substanciais. Agora, o item é o caso piloto. O caso piloto, na realidade, a gente sempre faz um caso piloto, e a ideia é que, a partir desse caso, né, se aprimore questões, você escolhe um caso que você tem um acesso, por exemplo, o caso piloto da menina aqui da universidade, ela fez a Universidade Federal do Paraná. Por quê? É a universidade da gente, que a gente está aqui, conhece o coordenador do NIT, conhecemos o coordenador de inovação, é meu colega do departamento. Então, caso inicial, que foi o caso piloto, você tem acesso, você tem facilidade de conseguir o máximo de informações para... Então, o caso piloto é muito importante. A pergunta é, você usa o caso piloto sempre? De uma maneira geral, sim. O que acontece, e às vezes é o seu melhor caso, é que às vezes o caso piloto, como ele tem muitas nuances, ele permite que você amplie suas questões de pesquisa, lembre-se que é um estudo qualitativo, você às vezes volta ao caso piloto. O caso piloto ele é revisitado. Para ele dá insights, você reformula algumas questões e você revisita o caso piloto. Mas, de uma maneira geral, eu utilizo os casos pilotos e... aqui eu dou exemplo da Carla. O caso piloto foi efetuado uma microempresa, que peças... Com base nessa entrevista, foram feitos ajustes no roteiro de entrevista,
Você ajusta o seu roteiro, sempre que necessárias, perguntas que não estavam presentes foram introduzidas para captar a essência. Quer dizer, você acrescenta questões. De uma maneira geral, você aprofunda as questões. O caso piloto permite isso em estudos qualitativos, né? O novo roteiro, após os ajustes na revisão, foi aplicado a 8 novos casos, sendo o caso do pré-teste, ela chamou de pré-teste, mas é o caso piloto, descartado. Porque ela tentou complementar e não conseguiu, nesse caso específico. Ela teve de descartar o piloto, porque ele não foi acessível de novo. Então, acontece, mas você menciona isso na sua pesquisa. E aqui o índice de orientações de realizou o seu estudo de caso piloto, que foi da CANIAC, né? Familiarizar com o campo empírico e para aprimorar os protocolos. Eu acho que ficou muito bom dizer isso também. Além de você aprimora o protocolo do estudo. Nesse caso, foi usado de acessibilidade da Universidade Federal do Paraná, que eu expliquei para vocês antes, né? Foi realizado abarcando entrevista com 5 pessoas e agentes ligados. Isso posto que a realização do estudo piloto resultou em mudanças e aprimoramento nas questões de pesquisa no roteiro e no roteiro de entrevista. Então, que estão disponíveis, aí ela citou que estavam disponíveis no anexo A. Então, o caso piloto permite isso. É um elemento, eu acho interessante mencionar que houve um caso piloto, mas você em artigos nem sempre menciona isso. Mas numa dissertação eu acho que é importante mencionar. Agora vamos às fontes de evidência. Gente, o tempo está passando, é incrível. Não é? Espero que estejam gostando dessa coisa do exemplo. O exemplo é fundamental. E no final da aula vamos ter todas as dissertações e as fontes de evidência. Então, as fontes de evidência mais comuns são a documentação, documentos, e eu vou mostrar como os documentos são usados. Porque me dizem, eu usei documento. Que documento? Como foi usado? Então, está lá, escrito na dissertação. Foram usados documentos. Que documentos, minha querida? Onde na análise ele foi colocado? Não é só colocar, você tem de mostrar, matar a cobra e mostrar o pau, uma linguagem bem simples, é isso mesmo, você tem de mostrar sempre. Em pesquisa qualitativa, todas as evidências têm de ser colocadas. Então, o ensino está esses, né? Artefatos físicos, eu gosto muito de 3, documento, entrevista e observação. Mas a observação direta, a observação participante nem sempre é tão fácil, né? Você teria de estar participando, estar presente, é bem mais difícil. A Godoy cita documentos, material escrito, ela tem um texto que ela fala de documentos excelente. É um texto antigo, eu uso na graduação, no mestrado, no doutorado, porque eu acho ele ótimo, é antigo, dessa mesma Godoy. É a Arilza Godoy, essa moça, essa senhora. Então, os documentos, materiais escritos, recortes de jornais, memorandos, correspondências, relatórios, etc. Dados estatísticos e elementos iconográficos, filmes, imagens, sinais, fotografias, né? Outros textos. O pessoal usa como documento também os sites, né? Os sites são considerados documentos. Você encontra informações no site. O site das empresas, às vezes, são muito ricos e oferecem muita informação para o estudo de caso. A Godoy menciona os documentos primários, que foi as pessoas que produziram, e secundário, né? O uso mais importante do documento para a IN, e o IN sempre dando show, corrobora as suas evidências vindas de outras fontes. A fonte documental. Apesar de que eu tenho uma ex-orientanda, que foi minha orientanda de mestrado, ela fez doutorado e ela não fez estudo de caso, ela usou só pesquisa documental no estudo dela. No doutorado, eu participei da banca,
Porque eu voltei para Sergipe, eu era orientadora, eu trabalhava aqui no Paraná, voltei para. Minha vida foram idas e vindas, e que me enriqueceram muito, e então eu vivi no Paraná, Sergipe, Paraná, depois voltei para Sergipe para criar o mestrado e voltei para o Paraná de novo. Então, ela usou só pesquisa documental, foi o único método de pesquisa que ela usou. O estudo de caso, a pesquisa documental, os documentos são fontes, são uma das evidências, né? Uma das que corrobora, ajuda nessa triangulação. Documentos, exemplo, aqui, o menino aqui, o Adson, que ele fez, permitiu entender o processo de exploração de oportunidade, visto a questão relativa à criação da empresa, tais como licenças ambientais, registro de criação da empresa, projeto de funcionamento, ele procurou todos os documentos. Esses documentos foram utilizados na descrição e análise de cada caso e na confrontação com os depoimentos dos entrevistados. Foi elaborado um checklist dos principais documentos, que está apresentado no anexo B, né? E estão alguns documentos disponibilizados pelas empresas. Então, eles foram usados na análise. Ele usou vários documentos das empresas. Aqui foi o de Joyce. Informações relevantes sobre o processo de criação das empresas, como, por exemplo, contrato social, reportagens, folders, a consulta de redes sociais. Ela consultou redes sociais também. Hoje é uma forma de informação que está acessível, né? Subsidiando como essas empresas divulgam e atuam nos seus ideais sustentáveis. Lembre que ela procurou empresas ambientalmente sustentáveis. Então, como estão nas suas redes sociais essas informações sobre a filosofia sustentável da empresa. Várias empresas têm uma filosofia sustentável que é transmitida através de várias fontes, né? De sites e de redes sociais. Um detalhamento dos documentos foi utilizado no quadro a seguir. Então, ela usou site, ela usou 5 casos, né? Sites, panfletos, então, documentos internos e documentos externos. Olha que legal. Ela fez um quadro dos documentos utilizados. Por exemplo, licença ambiental, reportagens sobre as empresas, registros legais. Aqui tem um site, aqui tem folders, etc. Então, e tem outros, rede social. Esse quadro maravilhoso, eu espero que vocês peguem ideia desses alunos maravilhosos que eu tive e também que eu ajudei a ter ideias maravilhosas, né? São ideias que surgem dessa interação de orientador e orientando, que faz o trabalho ficar consistente. São ideias que surgem juntas, ou às vezes o aluno sugere, ou às vezes o orientador junto, porque não vem um quadro. Quadro é sempre muito bom, porque torna claro. E a cebola mudou sua vida? E a minha também. Essa cebola faz um sucesso. Eu sou de uma cidade do interior de Sergipe que era grande produtora de cebola. Então, quando eu vi essa palavra cebola, é a origem, querida. A gente não foge das nossas origens, de qual tenho muito orgulho, né? Aqui, a Viviane, essa menina que fez doutorado dela recente, que foi me orientando de empreendedorismo sustentável, informações como características, elementos foram utilizados. Ela vai trazer também um quadro. Olhe as fontes de evidência dessa menina, que ela usa documento, tipo de documento. Na UFPR, cada documento utilizado em cada instituição. Ficou uma graça esse quadro, não ficou? E a forma de acesso. Para cada instituição, todos os documentos que ela utilizou, e os acessos que ela teve. Ficou muito bom, né? Gostaram? Eu acho que fica... Eu usei documento. Que documento? Quando? Onde? Onde estão? Mostra. Pronto, não tem dúvida. Quando você traz um quadro desse, ninguém tem mais dúvida, né? Eu acho que fica assim. Porque eu vejo muita coisa assim. Foram utilizados os documentos, os artigos. Aí eu digo, que documentos? Onde, né? Não tem como. Você tem de dizer quando, onde, por quê? É por isso que o seu trabalho é de pesquisa, exige detalhes, exige... eu acho que exige rigor.
A palavra certa é rigor. E quando se apresenta esse tipo de informação, a banca, de uma maneira geral, ama de paixão, não cria caso. Olha, as minhas orientações, de uma maneira geral, nunca tive a menor dificuldade na metodologia, por causa desse rigor. Sempre acesso, olha, a forma de obtenção, acesso online, etc. Mas ela vai colocar também, aqui já são entrevistas, eu vou passar, porque já quase está terminando nosso tempo, tá bom? Vocês vão ver, quando a gente for falar da análise, na aula que vem, vamos mostrar a análise, como esses documentos entram na análise. Vocês vão ver os links dos documentos, como são colocados na análise. Vai continuar isso. Na realidade, nosso curso é um link de 3 partes, né? A primeira foi aquela base, a segunda eu estou tentando colocar já no formato, com exemplos, e ele continua. E na análise você vai ver como aparecem essas entrevistas, esses documentos, como eles são citados, como eles são colocados. Vocês vão ver isso claramente. Na aula que vem, imperdível. Eu acho que a aula mais importante é do fechamento, né? Sem o fechamento, E a parte mais difícil de um trabalho de pesquisa, que é a análise, não é? É a parte mais difícil, que exige mais do estudante. Então, a entrevista, né? Nós vimos que é uma outra fonte de evidência, a entrevista, que é a mais utilizada, a gente usa sempre a semi-estruturada, permite que ele altere o roteiro, que ele permita flexibilidade, é a mais indicada para estudo de caso, né? Compreender os significados, etc. É sempre uma entrevista que é muito mais utilizada. Então, aqui a Patrícia, esse tipo de entrevista proporciona desvantagem, flexibilidade e permite a obtenção de novas informações. Você pode acrescentar, ter flexibilidade no roteiro, né? Então, é um roteiro de entrevista que a gente sempre coloca em anexo para responder a questão. 2 instrumentos foram utilizados, entrevistas e análise documental. Esse aqui foi o trabalho da Joyce. Ela não usou observação, mas eu vou trazer observação já já. Na realidade, ela ia usar, mas no projeto houveram algumas questões com relação à observação e acabando não usando, mas eu usaria, tá? Eu respeito muito a banca, aprendo muito com as bancas, mas eu usaria. Então, ela está fazendo aquela, dá o exemplo da flexibilidade das entrevistas semi-estruturadas. E aqui ela traz um quadro com as pessoas que ela entrevistou. No caso, a foi a Eduarda, ela traz detalhes, qual foi a duração, como foi, traz um quadro detalhando, né? No caso, se ela teve 3 entrevistados, e no caso, teve 2 entrevistados. Porque, às vezes, a empresa tem 3 sócios, 3 que criaram o negócio juntos, são empresas que foram criadas de forma... Então, aqui está aí todas as datas das entrevistas. Ela concluiu a última entrevista em 30 de dezembro e defendeu em fevereiro de 2020. Defendeu em fevereiro e escreveu toda a análise depois dessa data, em dezembro. Quando eu analisei a análise, achei excelente, quase nada a acrescentar. E foi... Você veja que terminou em dezembro, de fato. Em fevereiro foi a banca. Aqui outro exemplo, semi-estruturadas, mais de empreendedor, né? Foram guiadas por um roteiro de entrevista, baseado em elementos de análise. Vocês vão ver isso na aula que vem, que elemento de análise eu chamo isso. Isso é uma coisa bem minha, que eu aprendi a fazer assim, acho que clareia muito as dissertações, deixa bem claro, não deixa dúvida, né? Aqui foi o caso da Lopes, da Carla. Foi um roteiro que foi revisado, etc. E aqui foi o da Viviane, número
entrevistas com vários informantes, provindo de universidades, etc. O roteiro pode ser incluído no anexo tal, as características, tal. Não vou ler tudo, que eu já estou ficando cansada. Aqui foi o da... Ela fez 36 entrevistas, mas foi o doutorado, né? Agosto e dezembro, todas as agências foram visitados, e a maior sorte, que logo no ano seguinte começou a pandemia. Então, se ela não tivesse coletado esses dados todos até dezembro de 2019, ela teria muita dificuldade de coletar. Ficou mais difícil, teve uma época que ficou tudo meio parado, né? Outros informantes que não estavam disponíveis naquele momento, ela procurou videoconferência, não foi só. As entrevistas foram gravadas, transcritas, codificadas, e a seguir ela traz um quadro de todas as entrevistas que foram feitas aí, com todas as pessoas de cada, né? O pessoal teve alguns de videoconferência, mas foi minoria, e em cada instituição, quem foram os entrevistados. Então, isso é informação muito interessante, quem foi entrevistado, e para fazer um bom estudo de caso, essas evidências têm de estar muito claras, né? No caso do Gustavo Fortes, ele entrevistou empreendedores e também agentes locais de inovação. Ele entrevistou, teve 2 unidades de análise. E outro exemplo foi daquele estudo do Perkins and Hughes, né? Ele usou entrevistas em profundidade, que é um pouquinho diferente da semi-estruturada. Essa in-depth interview. Eu usei esse tipo de entrevista no meu doutorado, né? Elas permitem esse probing, questões que você coloca e discute, elas são ainda mais amplas, né? E os informantes eram diretores, top-level donos e managers responsáveis pelas decisões de internacionalização, e ele explica aí como foi feito, ou seja, como foi feito as entrevistas e com quem, naquele estudo internacional. Aqui também o Perkins, ele usou coding, né, e documentos, ele também usou documentos. Geralmente, as pesquisas internacionais e as nacionais, cada vez mais, todo mundo usa um software para análise você coloca todas as informações, usa o NVivo, de uma maneira geral, os internacionais todos usam software. Então, as entrevistas tem que destacar quando foram realizadas, tá? Foram de tanto a tanto, isso é informação relevante. Para uma dissertação, isso é fundamental. E, como critério de confiabilidade, elas têm de ser gravadas e tem de ter autorização prévia, um documento autorizando. Depois da transcrição, tem de enviar por e-mail, isso faz parte do processo de validação e confiabilidade. Que nós vamos falar na aula que vem sobre isso. Então, é um dos elementos. Os entrevistados, gravados, armazenados, também tomar notas. Eu também sempre tomo notas, acho importante tomar notas, porque são coisas que surgem na hora, e se falhar algum sistema de gravação, você tem essa certeza, né? E, por último, vou só passar 5 minutinhos, peço milhões de desculpas, só 5 minutos. Observação, que é uma outra fonte de evidências que é muito utilizada para capturar aparências, acontecimentos, condutas. Por exemplo, inovação, é muito interessante observar inovações pessoalmente, né? Verificar como estão ocorrendo, especialmente em pequeno negócio, né? Deve manter a perspectiva, os seus focos orientados, etc. Elaborado um roteiro de observação. Você tem que observar, e esse roteiro é um anexo também da sua dissertação, né?
num artigo, hoje em dia, todos esses anexos são colocados em link para acesso do leitor. Por exemplo, fica à vontade, Fernanda, eu vou terminar rapidamente. As provas observacionais foram coletadas, e tais como o tipo de inovação, o sistema de informação, etc., etc., que são exemplos dados a ela, o que foi que ela observou, né? Todas as inovações, a prestação de serviço, ela analisou os vários tipos de inovação que foram introduzidas. Outro exemplo aqui foi da Carla, inovações na aprendizagem, né? Observada, meio fotográfico, sempre registradas, inovações que foram observadas. Outro trabalho do Adson, ele observou a questão da ambiental, ele chama de protocolo de observação, o roteiro ou protocolo, contendo os principais pontos observados e fotos. Ele fez a observação e registrou por meio de fotos. E aí, o IN fala, fontes de evidência, só encerrando a nossa aula, que isso é fundamental. Uso de várias fontes de evidência. Para ser estudo de caso, tem que ter várias fontes de evidência. Existe um banco de dados, você guarda esse banco de dados, isso hoje com o software fica muito mais fácil. E as evidências sejam encadeadas, tem um encadeamento de evidência. Isso é colocado na análise, esse encadeamento ele ajuda. Então, são 3 ideias que ele fecha sobre essas fontes de evidência, esse uso de múltiplas fontes, que é fundamental. Como colocar em anexo? Conjunto de evidências mencionados, em cada caso, foi acoplado em artigos individuais, ela colocou qual foi a pasta do Google Drive que poderia acessar todas as evidências. É o banco de dados, isso é colocado em dissertações, é um rigor cada vez maior. Dissertações e teses que usa estudo de caso. Porque estudo de caso exige a prova, né? Para cada caso, todas as evidências, entrevistas, documentos, todos eles foram armazenados em uma pasta. E esse link, você não vai colocar, nem sempre coloca, né, a entrevista, você coloca a descrição do caso, mas a entrevista pode ser colocada em um drive. Isso é informação muito interessante. E a triangulação que o IN fala, que eu encerro hoje, existe triangulação de fontes, de avaliadores diferentes e de perspectivas sobre o mesmo conjunto de dados. Você tem perspectivas diferentes, né? Você tem, exemplo, triangulação. O Perks e o Hughes, aquele autor daquele artigo que eu gosto muito, que tem 16 casos, que ele não usa ENR, mas ele é muito bom, e ele fala da triangulação. Aqui o exemplo. As entrevistas foram comparadas com os dados dos documentos da empresa para aumentar a validade e a confiabilidade da análise da discussão por meio da triangulação. Todos respondentes respondeu tinha documentos internos, etc., etc. Essa triangulação facilita a comprovação de statements. Está aí, eu não vou traduzir, mas está aí, né? Ele fala de triangulação, por isso que eu acho que é interessante mencionar. Não teria de ter um item, não é um item da sua dissertação, você pode mencionar, quando terminar de falar das diversas fontes, que você fez triangulação, como ele citou. Achei bem interessante, aprendi com ele, quando ele mencionou isso. No final, isso é um artigo, tá? Depois que você falar das fontes, mostrar as entrevistas, os documentos que utilizou, o que foi que você observou, você concluir com essa triangulação. Encerramos, felizes, nossa missão cumprida, com 4 minutos de atraso, foi uma conversinha aqui, outra acolá, eu tento ser o mais objetiva, aí a gente citou hoje o Creswell, Eisenhardt, Godoy, Saunders, Stake,
as dissertações Joyce, Carla, Lopes, Albuquerque, Fortes, Sacramento e Caniac. Todas as dissertações e teses que eu usei hoje estão aí listadas, caso queiram consultar. Maravilha, né? E os artigos também que eu citei. O PEX, o da Joyce com a Rivanda, esse daí foi na Regep, saiu agora. Esse outro foi aquele internacional que eu mencione, etc. Encerramos e nos vemos na próxima aula. Não deixem de ler os 4. Agora eu quero que vocês continuem a ler o IN. São 4 capítulos obrigatórios. Estudo de caso, se não lerem os 4 capítulos de IN. Eisenhardt, esse capítulo da Godoy que eu mencionei, e esses exemplos que eu trago aí. A aula que vem nós vamos falar da parte mais importante, que é a análise dos dados e as contribuições para a teoria. Eu não via como dar esse curso que não fosse em 3 etapas, porque seria bastante complexo e muita informação e vocês ficam cansados. E eu também fico, porque essa aula sem ver vocês é uma aula cansativa, mais do que pessoalmente, né? Gente, um beijo muito grande, continue com as leituras para ver se aprofundam esse estudo, aproveitem a oportunidade, e a aula que vem vamos trabalhar com aqueles outros itens do roteiro para o estudo de caso. Um grande abraço, bom fim de semana, até a próxima. Beijo, querido.